Itinerante. Ventos que levam ao norte. Um podcast apresentado por Adventista Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Itinerante, esse podcast que traz trocas de ideias, de experiências, conceitos da vida cristã. E olha só onde chegamos, estamos fechando o primeiro mês de podcast. Legal, hein, gente? Não, mas é o início, não precisa se entristecer agora. É o início, temos muitas temporadas e temas pela frente, mas hoje nós precisamos fechar o conceito de ministérios, dons e a nossa participação em todo esse processo. Bom, a você que está acompanhando a gente aí pelas plataformas de áudio, pelo YouTube, eu queria apresentar os nossos convidados, agora sim, todos pela última vez. Pode ser que algum outro volte aí, mas nesta temporada a gente está terminando a participação. Somos itinerantes. Itinerantes. Uma hora aqui, outra hora lá, quem sabe volta. Mas eu queria dar as boas-vindas para o Tavinho, que está participando pela primeira vez aqui da nossa temporada, do nosso podcast. Fala, Tavinho! Oi, gente, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Você está falando de onde, Tavinho? Eu sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Queimadas. Queimadas. Muito longe. Ninguém conhece, mas enfim. Legal, fica à vontade, participe aí com a gente no tema de hoje. Vamos na ordem aqui? Pastor Jomarson Silva, líder de Ministério Pessoal da Igreja Adventista para a região centro-oeste do Brasil. Muito trabalho, hein? Estamos aí mais uma vez e agora encerrando essa temporada dos ministérios. E tá muito produtiva, muito legal. Eu tô aqui com a Lilian Oliveira, ela trabalha na divisão sul-americana, a parte da igreja aí que cuida de praticamente 8 países do nosso continente, né? Sim. Trabalho muito relevante. Obrigado, viu, Lilian, de estar aqui com a gente. Agradeço aí mais uma vez sua presença. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, participando dessa roda de conversa. Isso aí, é para conversar mesmo, pra gente concordar, discordar, não é não? Pastor? Por aí. Seja bem-vindo mais uma vez aí, pastor Jeconias Neto, líder da ADRA, da ASA. Se eu for ler aqui tudo que você faz, cara... À disposição da obra, itinerante sempre, né? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Amigos. Legal. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo, não confunda aí. Organize os seus conteúdos para que você acompanhe tudo que a gente tem falado aqui nos programas anteriores e nesse. Então, a gente está fechando a temporada Ministérios. O episódio de hoje tem como título Checando Rotas, avaliando a eficácia e relevância dos ministérios. Vamos nessa? Não se esqueça de interagir com nossos conteúdos na internet, nas redes sociais. Temos 2 hashtags oficiais. Hashtag Geração Missionária e hashtag ItineranteCast. Você nos encontra nas redes sociais, nos pesquisando aí com o nome Adventistas Centro-Oeste. Lembrando que no YouTube você pode participar pelos comentários, curtir, compartilhar com outras pessoas este nosso conteúdo. Bom, vamos lá. Gente, Tavinho, tá pela internet, pessoal da mesa, nós já entendemos nesta temporada, neste tema, que todos têm um dom e não é preciso descobrir, porque é natural, é uma habilidade que nós já carregamos como indivíduos. Esse dom aplicado entrou no segundo episódio, se torna um ministério, quando eu aplico e pratico. Na semana passada a gente entendeu o processo para criar os ministérios, como organizar para que esse ministério seja realmente eficaz. Mas será que a gente consegue avaliar realmente a eficácia de um ministério? Hoje a gente vai aprender alguns métodos para entender se esse ministério precisa de algumas adaptações, precisa de um novo rumo. E será que o ministério precisa acabar porque ele é ineficaz? São perguntas importantes e eu quero começar aqui jogando para a roda, jogando para o pessoal. Como é que a gente pode entender? Eu quero começar com a Lilian. Vou já escolher aqui alguém para colocar na fogueira. Lilian, será que o ministério ele deve acabar na igreja? Vamos supor, a gente está fazendo aqui um grupo de estudos com pessoas que estão conhecendo a Bíblia. Passou um ano, ninguém se interessou, ninguém se batizou, a gente teve pouca interação no sentido espiritual. Devemos acabar com esse espaço? Será que o ministério precisa chegar ao fim? Bom, para a gente ter, na verdade, um ministério que seja eficaz, a gente precisa primeiro ter um objetivo muito claro daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer desenvolver no ministério, né? E com esse objetivo claro, a gente então parte para a ação e nessa ação é que a gente vai perceber aquilo que está dando certo e aquilo que não está dando certo. Então, a gente precisa fazer uma avaliação. É esse o papel fundamental da avaliação. Ver aquilo que a gente pode melhorar e aquilo que não está
tão legal assim. E a gente Precisa de pode uma mudar, a adaptação. gente pode adaptar. Então, na verdade, a gente não precisa acabar com o Ministério. Talvez a gente possa dar uma avaliada e ver o que a gente pode melhorar nesse Ministério. Eu queria tratar um pouco desse sentimento, a frustração de um ministério, de algo que não tem alcançado o objetivo. Tavinho, você em algum momento... Eu queria, primeiramente, antes de falar do seu conteúdo na internet, divulgue a sua página, o seu conteúdo. Como é que a gente te acha aí nas redes sociais? Gente, precisa me achar, vai no Instagram, procura Família de Cristo. Aí eu tô lá falando pra vocês. Então, só no Instagram mesmo. Você acha no Instagram, tem lá o nosso conteúdo. A gente conversa com 129 mil pessoas todos os dias. Legal. Família de Cristo é um conteúdo que... mais ou menos, qual que é o seu conteúdo aí, pra gente entender? Meu conteúdo é mais voltado para a vida cristã. São textos falando sobre relacionamento, intimidade, comunhão, esses assuntos que bordam a nossa vida com Deus. Vocês acham textos lá. E em algum momento, Tavinho, você já se frustrou com a sua página, pensou em, sei lá, parar com essa atuação por alguma crítica, alguma frustração, ou não estava ali tendo o engajamento que você esperava? Cara, é complicado, mas acontece, sabe? Quando você tem um ministério, por mais que não seja algo que você vê as pessoas, tem um contato físico, acontece de situações de você ter um engajamento que não é tão legal, ou você fazer um conteúdo que você espera alguma coisa e tem outro efeito, tem um efeito contrário. E aí, quando a crítica vem, você fica, eu tenho que parar então de fazer isso e modular tudo para fazer de novo. Acontece várias vezes, tipo, já aconteceu várias vezes, de fazer semana de oração na internet e não dar certo, e o conteúdo não ser legal e a pessoa não entender o que eu quero passar. Então, isso acontece muito. E a gente precisa ter essa ciência de que é arriscar, ter essa visão de ministério, seja online ou presencial, você vai arriscar. Agora, e quando dá errado, você vai... Deixa eu resgatar uma analogia que foi feita desde o primeiro episódio. No primeiro, nós falamos que o leme, fazendo agora alusão ao tema desse podcast, o leme, ele é o dom. O remo. O remo, né? Desculpa. O remo é o dom, é a ferramenta. Esse remo na água, remando, é o ministério. É o dom sendo aplicado, é o dom em ação. Como é que eu vou avaliar? Ele está fazendo o barco andar? O barco, ele está caminhando? Ele está avançando? Então, quando eu olho para trás, eu percebo que ele de fato está em movimento, está avançando, aí é que entra a avaliação. O ministério está avançando, ele está alcançando os seus objetivos, ele está atendendo a necessidade que ele se propôs a atender, ele está sendo uma ponte para fazer o evangelho alcançar as pessoas? Então, tudo isso são perguntas que entram nesse processo de avaliação. É porque talvez tenha algum jovem, alguém que está acompanhando o nosso conteúdo, que já esteja frustrado por tentar se envolver em ministérios onde ele tinha uma habilidade, ele tinha uma identificação com aquela ação, mas não rolou. Já teve aquele sentimento? Não rolou, não está rolando, não está dando certo. E aí, eu queria saber de vocês, como a gente consegue avaliar a eficácia de um ministério? Eu acredito que a gente precisa também ter muito claro os objetivos e as metas que esse ministério tem. Isso, a gente precisa muito que desenhar. ela colocou ali no início, né? Porque se a gente não tem isso muito claro, aqueles que fazem parte do ministério, por exemplo, eles podem não entender, né, o que de fato, para que de fato aquele ministério existe. Vamos resgatar mais uma explicação que a gente teve aqui. A gente gosta de exemplos. É legal. Vamos falar lá do ministério lá do abraço lá. A pessoa talvez não entendeu que o ministério não é o do abraço. Na verdade, o ministério é de captar e entrar em contato com o perdido, por meio, nesse caso, do abraço. Então, é a ferramenta, a ação é a ferramenta. Exatamente. Para um objetivo maior. Se eu tiver claro qual é o objetivo, quais são as metas que esse ministério precisa ter, talvez na avaliação a gente consiga ver de fato se ele está cumprindo com os seus objetivos. E aí a importância daquilo que foi falado no episódio anterior, que é o planejamento. É o planejamento que me dará parâmetros para essa avaliação. Agora, pastor Johnson, uma coisa interessante também é que a gente... Por que o jovem que está envolvido no ministério, não rolou? A gente também tem que ter a consciência de que tudo é uma construção.
e que nenhum projeto e que nenhum ministério, por exemplo, ele vai se consolidar assim em tão pouco tempo. Então, como a nossa amiga falou aqui, a Lília falou, desculpa, Lília, a Lília falou aqui, a gente constrói um plano, a gente vai avaliando, vai vendo o que precisa ajustar e tudo isso. Então, a gente tem que ter essa paciência também, esse feeling, para a gente poder enxergar que, calma aí, não deu certo agora, vamos perseverar, vamos alinhar, vamos ajustar e aí vamos alcançar os objetivos. Nesse itinerante, vamos recalcular a rota, seria mais ou menos na analogia aí, né? Exatamente. A gente está com o remo, está remando, está indo para um objetivo, mas às vezes a gente precisa recalcular essa rota para reencontrar o rumo. Isso, e dentro disso, um exemplo muito prático, a gente fazia criamos um projeto de entregar sopas para moradores de rua, em uma cidade muito quente como Goiânia, né? E aí a gente entregava, só fazia a sopa toda sexta-feira à noite, ia na rua e entregava. E aí um dia, o nosso líder, ele pediu para a gente começar a conversar com as pessoas, a parar, sentar com elas e conversar para ver o que elas estavam achando, para a gente entender a história de vida delas. E aí, quando a gente parou para conversar, a gente achou muito interessante porque um rapaz falou assim, olha, é muito legal isso que vocês estão fazendo, mas eu tô com calor e a sopa tá muito quente. Calorão de Goiânia. Então, a gente começou a repensar, a gente trouxe todas as ideias da rua nesse dia, sentamos e começamos a avaliar esse projeto. Ou seja, a gente conseguiu entender que a gente não tinha feito uma avaliação do local, do ambiente, da necessidade das pessoas, aquilo que elas realmente estavam precisando naquele momento. E a gente também não estava com o objetivo principal, que era levar a palavra. A gente só estava atendendo a necessidade física. Então, a gente começou a colocar no papel aquilo que a gente precisava melhorar. E aí a gente entendeu que, em vez de uma sopa, a gente podia levar um sanduíche, a gente podia levar uma comida, um suco gelado, né? E aí a gente começou, então, a reestruturar todo o nosso projeto, para que ele tivesse eficácia. E essa questão que ela levantou me faz pensar em algo. A maioria dos ministérios, ele tem uma vertente social, mas ele não pode se esquecer da sua função evangelística. Então, é possível, Lília, que, como você bem falou, ao fazer a avaliação, percebeu que ele estava atingindo a função social. Mas ele não tinha... A parte evangelística estava bem fraca. Ah, então agora eu vou acabar com esse ministério. Ah, esse ministério não é um ministério eficaz. Não. O que ele precisa é de ser aperfeiçoado. Checar as rotas, a rota, né? Que você falou aí, né? Recalcular a rota. Então, aí é importante do olhar do líder, do pastor, de terem avaliações contínuas. E uma coisa que você falou, dar tempo para o ministério se consolidar. Tem que ter paciência. Vamos andar aqui no nosso conteúdo? Desculpa, até porque, né, amigos, nós estamos falando do ministério pessoal. E pessoas estão em construção todos os dias. É verdade. Ninguém está completo. Ninguém é um pai completo com 10 anos. Algo ideal. Não, ninguém é um esposo ideal com 5 anos de casado, sabe? Eu acho que nem com 100, né? Porque nós somos seres humanos e nós estamos em construção. Então, se o ministério é pessoal e as minhas habilidades e os meus dons deles, eu fiz um ministério hoje, a gente também tem que ter a percepção e a paciência, a perseverança e se apegar no poder de Deus, de que nós vamos avançar. Quem está acompanhando a gente precisa entender agora alguns passos para essa avaliação. A gente tem algo mais que pode nos embasar, algo mais técnico? Como agora eu posso avaliar o resultado da ação? 4 passos. 4? De novo? Tô zoando. Tô zoando. Olha só, para você entender a piada, tem que assistir os anteriores. Os episódios anteriores. Primeiro, eu tenho que observar se a necessidade que esse ministério se propôs a atingir, ela está sendo alcançada? É a primeira pergunta a ser feita. Outra coisa, esse ministério, ele está sendo uma frente de captação de novas pessoas. Porque tem muita gente sentada na igreja que não trabalha porque não tem oportunidade. Elas têm talentos, elas reconhecem os talentos, mas elas não têm iniciativa de fazer o ministério. É até interessante, porque tem gente que até se identifica com o ministério já existente, mas ela não tem iniciativa, ninguém convida. Então, a falta de envolvimento dos que estão ali e têm condições de participar também é um resultado a se avaliar. Não só quem eu alcanço, mas quem pode se envolver. Ele tem um plano de recrutamento de novos trabalhadores, isso é muito importante. Outra coisa, ele está aprimorando
esses trabalhadores, essas pessoas que estão envolvidos, eles estão crescendo espiritualmente, porque de repente é possível que naquele ministério acaba sendo o social pelo social, o ativismo pelo ativismo, não é o que nós queremos. Eles estão crescendo espiritualmente. E por último, senso de propósito. Ele está dando a você senso de propósito? Você encontrou mesmo o teu chamado e isso está te trazendo satisfação? Isso é muito importante. E por último, eu diria, o que a igreja fala? Né? Porque a igreja, ela confirma. O corpo de Cristo, ele é uma voz de Deus para confirmar esse ministério. Né? Então, você está dizendo que a igreja, a comunidade, ou o grupo, precisa, por mais que ela não participe ativamente, mas estar integrada e apoiar aquele ministério, é isso? E o que eu acredito também, como que a igreja vai poder avaliar isso? Como que a igreja vai poder olhar para esse ministério e dizer assim, poxa, esse ministério aqui está funcionando. Eles são os nossos resultados, são de fato o cumprimento das metas e dos objetivos que nós traçamos para esse ministério. Otavinho, Oi. eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo. Nós podemos ou devemos apenas nos envolver em ministérios que exploram nossos pontos fortes? Traduzindo aí, pegou a ideia, né? Eu só posso me envolver em ações e ministérios, na igreja, em comunidades fora da igreja, enfim, em projetos que exploram meus pontos fortes? Ou, não, isso aqui não é muito a minha cara, eu não vou não. Eu tenho que escolher aquilo que é o meu jeitão. O que você acha? Cara, eu acho que não. Eu lembro quando eu entrei na igreja, a minha igreja era um grupo pequeno, e precisavam de pessoas para ministrar. Para pregar na igreja, só tinha uma pessoa, que era um ancião, e ele pregava todos os cultos, domingo, quarta, sexta e sábado. E faltava gente, precisava de gente. E aí falava assim, Tavinho, vai lá e faz. Eu digo, gente, mas eu tenho um pavor de falar em público. Pavor, num grau que eu passo mal. E o pessoal, não, mas vai, a gente precisa de mais alguém, vai lá, e me empurrou. Nossa, eu lembro que minha primeira pregação foi 5 minutos, eu passei mal. Sério, eu passei mal, de tipo, quase desmaiar lá na frente, foi terrível. Mas eu digo, beleza, eu preciso ajudar a minha igreja, eu preciso fazer isso, é um ministério, eu preciso ajudar. E fui indo. Aí fui tentando, aí na segunda vez eu já peguei 10 minutos, aí na terceira vez já foi 12 minutos. E hoje em dia eu falo normal em público, ou seja, no início... Hoje em dia ele faz série de conferências, 40 noites seguidas aí. Não, semana de oração, tudo eu faço de boa, não tenho vergonha nenhuma. E tipo assim, mas no início era complicado pra mim, porque eu morria de pavor de falar em público. Mas eu não me identificava com a pregação, não conseguia ser um orador. É isso aí, tá vendo? Um exemplo de que... Eu acredito também... se a gente for só partir para cumprir no ministério através dos dons e do que a gente pode fazer com mais facilidade, esse eu acho que é o ponto principal. A gente deve fazer isso. A gente tem que ver o que a gente, de fato, tem em mãos para fazer e dar o nosso melhor ali. Mas se a necessidade que existe para salvar, as habilidades que eu tenho não são tão efetivas para aquela necessidade. Será que eu não devo participar disso? Né? A gente, quando trabalha com voluntariado, principalmente, a gente sempre fala para o voluntário, olha, amigo, ser voluntário é você fazer aquilo que é preciso ser feito e não aquilo que você gosta de fazer. Então, também tem esse aspecto, a questão do ministério. Eu vou fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Ele vai me municiar de coisas para eu fazer, de talentos e de dons, talvez na caminhada. Mas quantos personagens bíblicos foram chamados para fazer coisas que eles não queriam fazer, que eles tinham medo de fazer, ou que eles pensavam que eles não poderiam fazer? Né? E tem Desculpa, Lília, pode falar. Eu acho que, na verdade, a gente precisa ter disposição, né? Isso aí. Quando a gente está disposto a fazer, Deus ele vai capacitar e Ele vai mandar aquilo que a gente precisa fazer. E a gente pode desenvolver um ministério em vários locais, né? No nosso local de trabalho, por exemplo. No meu local de trabalho, eu começo a conversar com as pessoas que entram em contato com a gente lá, que não são adventistas, entregam um livro, pego o contato, já consegui uma pessoa para dar estudo bíblico assim. Então, assim, a gente pode criar o nosso ministério e tem várias formas, né, diferentes e criativas da gente desenvolver o ministério. Então, quando a gente está disposto e a gente se coloca nas mãos de Deus e a gente fala, Senhor, eu estou aqui, pode mandar que eu vou fazer. Ele faz e ele manda. Eu acho isso extraordinário e obrigado, Lília, pelas suas palavras. O dom mais precioso é o dom da disposição.
Sabe por quê? Porque isso é amor, cara. Tá? Quem ama, eu quero estar junto, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Eu nem sei fazer direito, mas tá precisando, brother? Tô aí. Tá precisando. Isso tem a ver com maturidade espiritual. A pessoa madura espiritual, ela tá ali, ela tá disposta. Ela primeiro levanta a mão. Jomas, me vem à mente, né? O maior instrumento para o cumprimento da missão é a minha própria vida. Independente se ela se enquadra ou não. Eu me lembro quando fui convidado para fazer parte de criar o Ministério Carcerário Adventista Organizado. Eu fiquei de luto uma semana. Eu vou falar isso aqui abertamente. Quem me chamou na época, eu já conversei sobre isso. Porque eu não imaginava ter que voltar para a realidade de onde Deus me tirou. Cheiro de presídio, barulho de cadeado, ver pessoas da minha família ainda lá envolvidas nisso. Eu esperava viver algo totalmente contrário de onde Deus me tirou para aquilo ali. Mas hoje eu sei por que Deus me pediu para fazer esse esforço, esse sacrifício. A gente fala muito de ministério, mas a gente esquece a palavra sacrifício. E o maior dos ministérios foi o ministério de Cristo. Sensacional. E ele foi sacrifício por nós. Então, se eu não estou disposto, de fato, a colocar a minha vida ali, o dom da disposição, que é o mais, digamos assim, não vamos falar o mais, mas é o mais importante. É o sacrifício, né? é o amor. Cara, o amor sem isso aí, para onde nós iremos? Será que eu vou fazer só aquilo que eu tenho habilidade? Ministério é entrega. É você se entregar aquilo ali. E é natural, então, que aconteçam resultados? Porque com toda essa paixão, com todo o envolvimento, os resultados naturalmente aparecem? Seria mais ou menos assim? É um caminho, os meios ali, eles vão levar para um fim? Eu tenho um pouquinho de resistência à palavra natural, porque até aquilo que é natural, você tem que estimular aquilo ali. Então, por exemplo, é natural que uma semente plantada, colocada na terra, que ela cresça e dê frutos? É natural. Mas se você ficar ali esperando que aquilo naturalmente aconteça, você tem intercorrências ali que pode atrapalhar aquilo que é natural. Então, é natural, óbvio, mas você tem que ter intencionalidade. Você tem que planejar, você tem que organizar, você tem que estabelecer parâmetros de sucesso. O que eu quero alcançar, eu estou alcançando. E os resultados evangelísticos, eles são importantes e necessários. Nós estamos vendo esses resultados, pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo discipuladas, isso está se multiplicando. Então, é muito importante. Um exemplo do que ele está falando... Sim, Tavinho. Pode falar, Tavinho. O exemplo do que ele está falando é muito... Eu vejo isso muito no meu ministério. Quando eu comecei há 4 anos atrás, eu achava que era natural e demorei muito para alcançar muita gente. Foi algo que foi vindo e eu tinha uma linguagem muito diferente da que eu tenho hoje. Era muito mais falando para outra pessoa. E eu comecei a entender que eu precisava falar sobre o que eu vivia no meu ministério para poder ter empatia com as pessoas. Para que ela olhasse para o meu conteúdo e falasse assim, cara... Se ele passa por isso, eu também passo, então Deus me ama da mesma forma. Então, tipo assim, eu comecei a falar do que eu vivo com Deus, que começou a fazer com que outras pessoas falassem, olha, o conteúdo dele é legal, então eu vou seguir, eu vou gostar, eu vou compartilhar. Ou seja, eu adaptei o que eu tinha para começar a alcançar mais pessoas, entendendo que a minha vivência influenciava outros. Porque o parâmetro disso tudo aqui é a sua vivência. Tem que alcançar primeiro você, para que você consiga alcançar outras pessoas. Porque senão é mais teoria. Você fala, mas e não toca ninguém, não alcança ninguém. Então, para que você tenha a ciência de seu ministério funcione, tem que funcionar primeiro para você. Funcionar para mim, é legal para mim, isso me traz satisfação no que eu faço, é legal, eu consigo ter prazer. Sim. Uma das coisas interessantes foi citada aqui, da questão da naturalidade do resultado. De fato não existe, né? Ela existe na teoria, mas a gente precisa cuidar, regar, a gente precisa acompanhar. E uma das coisas que foram ditas foram sobre estratégias. E nos últimos encontros que nós tivemos, nas outras semanas, nós falamos de uma desculpa para evangelizar, né? Que esses ministérios são estratégias para eu poder alcançar. Rapidamente aqui, 1 minuto, eu queria contar uma experiência que eu tive.
Eu acho que a maioria das pessoas conhece já um pouco do que Deus fez na minha vida e do que Ele segue fazendo. Mas no ano de 2009 eu estava no semiaberto, eu tinha passado 2008 no fechado, fui para o semiaberto aqui no Distrito Federal e lá tinha um rapaz que pregava lá, ele era preso, mas ele pregava lá. Ele se converteu e ele expulsava os demônios dos presos, né? Os presos vinham, se sentia mais leve, era o ministério dele lá, né, cara? E ele tinha um costume toda noite de orar e de ler a Bíblia antes de dormir, juntava todo mundo na cela, aquela coisa. E ele, curiosamente, falava assim para mim, Areal, era um apelido que eu tinha apelido antes, hoje é hoje entendeu? É frustrante esse negócio de apelido, deixa pra lá e tal. Ele falava assim, Areal, cara, abre a Bíblia em tal lugar e lê, que eu vou explicar aqui. Aí eu falava, irmão, cada um com seus problemas aí, cara, pega a tua Bíblia, lê pra lá, cada um cuida de si aqui dentro. Não, abre aí e tal. Eu falei, não, cara, não vou abrir a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, lê até o pastor e tu fala aí. Aí o pessoal insistiu lá, eu peguei, abri, eu lia, ele explicava. E isso sempre. Aí um dia ele teve um sonho, sonhou que plantava uma rosa, que essa rosa florescia, que esse lugar que ele plantava era o presídio, que essa rosa ia substituir ele na pregação do evangelho, que essa rosa era eu. E eu fiquei muito indignado com ele, né? Porque ele tava me chamando de rosa dentro do presídio, né, cara? Tu é rosa? Eu falei, que rosa, irmão? Pega leve, não é bem assim e tal. E aquela coisa. Só que ele saiu de lá. E na hora de dormir, os presos falavam, Areal, abre a Bíblia aí, cara, lê alguma coisa pra gente aí. E eu falava, irmão, o irmão já foi embora. Cada um com seus problemas aqui, lê sua Bíblia. Não, cara, tu lê bonito, cara. Não, cara, cada um com seus problemas. Eu lia. Mas assim, aleatoriamente, a gente abria a Bíblia, uma hora estava lá escrito, ó, Deus vai te perdoar, né? Vinde arrazoemos, ainda que seus pecados, né? Eu se aplicava ali, se aplicava. E aí eu li, olha, cara, Deus nos ama, hein? O negócio aqui foi que vai limpar a nossa vida. Mas tinha hora que aparecia lá, o castigo está próximo, atirarei minhas sandálias sobre Filistia. Então, assim, né? Eis que estão indignados, enfim. E aí eu falava, irmão, a chapa esquentou pra gente. Então, assim, não tinha. Mas ali começou a brotar no meu coração a palavra de esperança. Pela estratégia, a desculpa que ele usou para eu poder ler naquele momento, a partir dali, Deus começou a operar na minha vida. Então, é muito verdadeiro isso e preciso a questão das estratégias e de cuidar e de seguir o planejamento. Quantas pessoas são alcançadas por esse ministério? Hoje nós temos quase 200 capelães do Ministério Carcerário Adventista na região da Plaque, em 13 presídios, quase 700 pessoas batizadas hoje, famílias. E na prática, Jeconice, como é que você pode afirmar que esse ministério ele é um ministério de sucesso? Esse é um ministério de sucesso por duas coisas. Pelas almas que são alcançadas e pelas pessoas que estão engajadas na missão. Amém. As pessoas que estão lá porque elas veem que é um espaço que elas podem se desenvolver como discípulos. E eu diria até mais, para ele esse é um grande resultado que prova aí toda essa eficácia. Mas talvez para o pastor da cela que saiu, que foi embora, ele, sendo também é um resultado de eficácia. Exatamente. Né? Claro. Estratégias que ele teve. Alcançou. Talvez ele nem saiba desse benefício, desse resultado, mas sendo uma pessoa, você, já é o resultado de eficácia de um trabalho que ele começou. É né? um grande exemplo, né, de um ministério que tem um resultado aí que a gente consegue ver e que traz pra gente também uma motivação pra gente não desistir, né, pra gente continuar e pra gente estar aí motivado para analisar esses ministérios e fazer com que eles tenham eficácia. Lilian, por que o jovem que está ouvindo a gente tem que se envolver numa missão? Identificando seus dons, praticando, entendendo, planejando. Qual que é o benefício de tudo isso que você enxerga através da sua experiência? Bom, eu já participei de projetos de missão, então, para mim, mudou a minha vida totalmente, a minha forma de ver as pessoas, a igreja, tudo. Foi uma transformação de vida. E os nossos jovens, eles são extremamente criativos. Então, se você colocar eles para fazer missão, eles vão fazer coisas extraordinárias, eu tenho certeza. Então, o jovem, ele precisa se envolver no ministério, numa missão, para transformar a vida dele e também para ajudar outras pessoas. Tavinho, falou em criatividade, eu lembro de você, cara. Você é um cara criativo, alimenta aí diariamente a sua página no Instagram. E eu queria que você deixasse também uma mensagem para os jovens, para que a gente está fechando a nossa temporada.
chamando a viver o que você está vivendo. Talvez não fazendo postagem na internet, não pregando ativamente num presídio, mas desenvolvendo os seus dons através da prática. Cara, é muito do que a Lília falou, né? Você entender que Deus dá criatividade, né? Você precisa permitir que Ele use você para você fazer aquilo que pode ser complicado, mas se você coloca isso de forma clara na sua cabeça, olha, não sou eu que faço, é Deus que me dá a ciência, que me dá a habilidade, que me dá a criatividade, você entende que é Ele que faz e isso vem. Você joga para Ele e isso retorna. E isso vem para sua vida. Então, se você tem essa vontade de ter um ministério ou não se encaixa, você tem que colocar isso de forma clara nas mãos do Senhor. Tipo, Deus, olha, eu preciso fazer algo, eu quero fazer algo porque eu amo, que nem foi dito. Eu amo as pessoas, eu entendo que o céu não tem graça se for somente eu e o Senhor, porque eu preciso salvar mais pessoas. E Ele vai te dar a criatividade, que é o que eu peço a Deus todos os dias. É uma oração minha constante. Tipo, Deus, eu preciso falar durante 3 textos, eu publico 3 vezes ao dia. São 3 textos diferentes. Eu preciso ter criatividade para fazer 3 textos. Me dá criatividade, porque se for por mim, eu não consigo. Eu paro uma hora e digo, Deus, bugou. Aqui eu não consigo escrever mais nada. E isso vem, eu jogo para Ele e isso retorna. Então, joga para Deus e tendo ciência que Ele vai te dar, Ele vai dar. É isso aí, Tavinho, é verdade. E quem diria, gente, estamos terminando a nossa primeira temporada. 1 mês de podcast itinerante. Passou rápido, viu? Passou rápido e a gente viajou por muitos lugares. Já que a ideia é de movimento, aprendemos muito. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelas plataformas de áudio, também aprendeu bastante e tem muito a praticar a partir desse conhecimento. Legal. E antes da gente se despedir, não só da temporada, não só deste episódio, mas também dos nossos convidados, não se esqueça de conferir os nossos conteúdos na internet, para você ouvir aí aquilo que passou nos anteriores, também para ficar de olho naquilo que vem pela frente. Adventistas Centro-Oeste nas redes sociais, temos um site oficial também, o cob.adventistas.org/geração missionária /itinerante, e temos 2 hashtags, pessoal. Hashtag Geração Missionária, Tavinho que é da internet, aí fica ligado, hein, Tavinho? E hashtag ItineranteCast. Despedida da temporada. Tavinho, muito obrigado e Deus abençoe você. Eu que agradeço pelo convite, precisando só chamar que estou aqui. Valeu. Pastores, a última palavra aí pra gente fechar o nosso tema. Amigo, foi bom demais participar contigo. Meu parceiro Jeconias aí, valeu demais por essa troca, pelas tuas histórias e experiências que são sempre edificantes. Lília, prazer te conhecer. Tavinho, Guilherme, valeu. Legal. Foi um prazer essa temporada aqui compartilhar com vocês, né? Pastor João, isso aí, parceiro, Tavinho aqui, o Guilherme, a Lília hoje, os outros participantes. E eu queria só deixar uma mensagem, né? Para todos. A gente precisa se apegar à graça e o amor de Deus. Porque se a gente não se apegar à graça e ao amor de Deus, nós nunca vamos ter dignidade para seguir no ministério. Porque Ele nos ama e os nossos pecados não nos devem, na verdade, nos sepultar, para que a gente não consiga cumprir a missão. A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa entregar a nossa vida para Ele, e a graça dEle e o amor dEle por nós sempre vai estar disponível. Pastor Jeconias, pastor gosta de um apelo, né? Sempre tem a oportunidade, apela e fala sério, assim. Estamos aí para isso. Lilian, valeu demais, obrigado pela participação e bom sucesso aí para o seu ministério na igreja. Que igreja que você frequenta? Sudoeste. Igreja Sudoeste. Um abraço para todos os jovens da Igreja Sudoeste. Semana que vem a gente volta com um novo tema discipulado. São 4 episódios falando bastante aí dessa prática da missão e aprendendo um pouquinho na Bíblia com os discípulos o que é ser um discípulo de Jesus e os benefícios dessa prática também. Vamos lá? Vamos lá. Um abraço para vocês e até semana que vem. Valeu.